8 horas 41 minutos, 8h41, voltamos com o Sul Notícias nesta manhã de quarta-feira, hoje é quarta mesmo, quarta-feira, dia 1º de junho, estou fora do tempo, está passando muito rápido, essa semana mesmo, depois de amanhã já é sexta, e eu consegui fazer muito menos do que eu pretendia nessa semana, vou ter que fazer umas horas extras aí para conseguir. Bom, agora nós vamos em entrevista aqui, eu ainda estou naquela adrenalina diante do intervalo, mas dei uma respiradinha, tomei uma água e vamos em frente, porque o assunto que eu vou falar agora não é muito diferente do que eu estava falando, mas é importante do ponto de vista de que vai ao encontro daquilo que a gente precisa. Eu converso agora com o Robson Pacheco, pode abrir na 5, que é coordenador de ensino e pesquisa das faculdades Vale do Araranguá, a FVA, e que vem aqui conversar comigo e com você que está nos assistindo pelo canal 5.1 da sua TV digital sobre as matrículas que estão abertas, e entre elas tem o de biomedicina, que é um curso que tem na FVA, e também sobre a 6ª semana de enfermagem da instituição. Muito bom dia, Robson, obrigado pela sua presença, nunca foi tão oportuna. Nesse tema, claro que eu não vou te botar numa saia justa, porque como você está numa instituição que trabalha, que busca, que quer ampliar a oferta de cursos e vagas, não vou te botar nessa saia justa, mas como é que está esse período? Qual é o número, o índice de inscritos por vagas hoje, para ver se eu estou mentindo, no curso de biomedicina? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, né? Um prazer sempre estar aqui na TV Sul conversando. Então, eu estava escutando ali fora a tua conversa e a gente percebe que realmente a área da saúde é uma área que tem crescido muito, principalmente agora nesse período em que a pandemia deixou à flor tudo que se precisa na sociedade voltado à saúde. E aí eu confesso para ti que o nosso curso, por exemplo, do técnico de enfermagem, é um curso que está tendo uma procura absurda pela demanda que se tem na região, na verdade que se tem no país, né? Da necessidade de técnicos de enfermagem. Então, queria fazer um comentário dentro disso, se você me permite, que me ocorreu agora. Certo. A pandemia, antes da pandemia, você tinha 48%, de 48% a 50% da população que usava o sistema de saúde. E o quem não usava tinha uma visão muito fechada, muito conjuntural, um conceito geral, um conceito comum de que era muito ruim. Quando ele foi para o serviço público, ele viu que o serviço público é bom, que presta o serviço, que atende, que tem lá o que ele precisa. E isso aumentou a demanda. Por isso que a moça lá na reportagem que a gente colocou ali sobre a UPA disse que atendia 200, agora está atendendo 400. Exatamente. Porque a população percebeu que ela não tinha que gastar. Ela podia ir para o serviço público, só que daí sobrecarregou. E agora precisa de profissionais. Não tem médico, falta enfermeiro. É uma loucura, tem gente virando 18 horas, 20 horas de trabalho. Eu até fui numa sessão da Câmara de Vereadores do município em que um vereador que é enfermeiro disse que estava administrando um remedinho no médico que já não aguentava mais o ritmo. Os caras daqui a pouco vão estar dopados, né? Porque não dão conta do serviço. Com certeza. Mas só para acrescentar... Não, mas em cima dessa tua fala, na pandemia nós tivemos diversos hospitais, diversas instituições ligando, mandando e-mail para a gente pedindo profissional técnico, principalmente os técnicos e os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Para tu teres noção, desde a UPA lá de Balneário Camboriú, nossa, até hospitais de 350 Porto Alegre pedindo profissional porque não tinha. E nós estávamos formando turmas, mas eu dizia para os responsáveis, para os técnicos, olha, nós ainda estamos formando a turma, mas quando formar eu vou avisar vocês. E foi alguma coisa assim de absurdo, formava num dia, no outro dia o mercado sugava todos eles e ainda assim faltava. E ainda hoje nós temos uma demanda ainda que precisa desse profissional, do técnico de enfermagem, do enfermeiro. Então é algo absurdo. E aí, em cima do que tu falaste, realmente nós estamos agora com as matrículas abertas para os cursos técnicos de enfermagem, técnico de radiologia, técnico de análises clínicas, que é um curso bastante interessante, porque também tem uma falta muito grande aqui na região de técnico de análises clínicas. Leva em laboratórios? Exatamente. Curso de 1 ano e meio que se você se forma e já está pronto, está apto para trabalhar em laboratório, mas laboratório de hospital. Na UPA, que tem laboratório, você pode trabalhar. Na própria prefeitura, na Secretaria de Saúde, nos hospitais, clínicas privadas, enfim, tem uma gama muito grande, né, de
de locais para ser trabalhados. Voltando a falar de pandemia, que eu vou te explorar um pouco aqui. Claro, imagina. Estamos com tempo. Voltando a falar da pandemia, na pandemia, os municípios que tinham capacidade de ter um biólogo ou um analista técnico para fazer os exames, faziam os exames de análise de sangue para ver se tinha o Covid ou não em um dia. Exato. E agilizava muito isso, não tinha que fazer a viagem do PCR para fora, levava 7 dias. Muitas vezes isso agilizava lá para Floripa, no LACEN, Exatamente. e aí levava de 7 a 10 dias para ser o resultado. Exatamente. Então, os municípios que tinham, e tendo um técnico, economicamente é mais interessante Muito que um mais. formado, um bioquímico formado, bioquímico. né? E atende uma necessidade. É que nem o optometrista, né? O optometrista é um profissional que pode fazer o exame ocular para detectar o grau de deficiência de visual, mas não faz uma análise um diagnóstico. Por exemplo, se tem pressão no olho, não, ele pode até recomendar que ele vá ao médico. Para ir no oftalmologista, exatamente. Mas vamos lá, tudo isso corrobora e a oportunidade para você está aqui agora. Você pode ser um profissional na área que mais tem necessidade hoje, que é a área médica, área clínica, né? Então é técnico de enfermagem, técnico de radiologia, que é outro curso muito legal. O técnico de radiologia é aquele que vai fazer o exame do tomografia, do ultrassom, do raio-x, da ressonância magnética. Isso. Mas é interessante também que nós não temos aqui no hospital, mas temos em Criciúma, existe a necessidade de ter um técnico de radiologia para o tratamento de radioterapia do paciente que tem câncer. Então existe a necessidade e existe essa demanda lá em Criciúma, por exemplo, no Hospital São José, que é o hospital referência para esse tipo de tratamento. Então, assim, nós vamos muito além do que olhar simplesmente para uma UPA ou para uma unidade de saúde ou para o hospital. É algo muito mais além. Mais amplo. E o que é o interessante do curso técnico? E as clínicas, né? Várias clínicas. Né? Exato. Fora as clínicas privadas, né? Mas o que é mais interessante a gente ver? O curso técnico é um curso de 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Então ele é um curso rápido que forma e é muito rápido a taxa de adesão no mercado de trabalho. Segunda-feira pela manhã eu estive lá no Hospital São Donato, em Sara, conversando com direção para nós fazermos parceria, conversando. E me chamou muita atenção que ela disse que de 20% a 30% do corpo dela de técnicos é formado na FVA, lá em Sara. E ela o que falou? Robson, eu sei que os profissionais formados pela FVA são muito bons, são de excelência. Que ótimo, hein? Que bom então, isso. A gente percebe que os formandos aqui na FVA, os técnicos, olha, eu vou dizer para ti, me coloco nessa exposição. Não trabalha depois de formado na área se você não quiser. E o que tem aparecido agora, um outro nicho de mercado para o técnico de enfermagem, por exemplo? O pós-Covid, muitas pessoas têm apresentado sequelas. A gente tem visto isso, né? O Covid respiratória. Que a gente chama. E muitas dessas pessoas precisam de um cuidador. Então, muitos dos nossos alunos que se formaram técnicos, por exemplo, de enfermagem, estão trabalhando como cuidadores desses pacientes. E é um trabalho bastante interessante, você está na casa da pessoa, trabalhando, cuidando dela, por você ser técnico de enfermagem, e você tem um pouco mais de tranquilidade do que é, por exemplo, um hospital. Eu sou fisioterapeuta de formação, trabalhei no hospital e sei como é que é. É uma rotina mais acelerada. E você está em casa, cuidando muitas vezes de um paciente, conseguindo dar sua atenção para ele, é algo diferenciado e que o técnico de enfermagem também está descobrindo esse campo, esse nicho de mercado. Então, hoje, nós percebemos que na área da saúde aqui na região é algo que realmente existe uma necessidade muito grande para os 15 municípios da MESC, né? Certo. As matrículas são para os cursos técnicos nesse momento. E graduação também. Graduação. Quais os de graduação? Enfermagem, graduação, nós temos de educação física e nós temos também daí os cursos todos que são da nossa parceria com a La Salle. E daí são mais de 30 cursos, que são cursos EAD e cursos semipresenciais. Então, eu brinco, né, conversando com os professores, hoje não estuda realmente quem não quer. Oportunidades nós temos e são várias, né? Em conversa com algumas instituições que nós tivemos há 2 semanas ali na Feira das Profissões, todas elas falam, nossa, nós temos vagas muitas vezes que estão sobrando e não tem pessoas que querem estudar. E eu digo, muitas vezes a pessoa não estuda porque não quer. Oportunidade, Araranguá está se tornando, aliás, já se tornou um polo hoje da educação.
Nós temos diversas instituições que estão aqui inseridas. Isso vai se ampliar cada vez mais, né? Porque o mais chama o mais, né? Exatamente. Se aqui é um centro, aqui vai recorrer aqui, mais pessoas vão recorrer aqui em busca da formação e mais oportunidades vão existir por uma questão até de uma seleção natural do processo. Com certeza. E se torna, a partir do momento que se torna um polo, todos os municípios da região começam a olhar as instituições e começam a olhar a cidade com outros olhos. Sim. Né? Hoje nós temos, por exemplo, aqui a nossa FVA, que nós temos essa visão de nos tornarmos um centro da área da saúde. Mas aí nós temos também, por exemplo, a UFSC, que tem a medicina e a fisioterapia. Sim. Então, quer dizer, hoje nós temos na região instituições que teoricamente dão conta da demanda. Só porque a demanda cresceu absurdamente. Pois é. E aí a demanda cresceu. E o que a FVA pensa disso? O que ela pode fazer? O que ela pensa em fazer? Para tu teres uma noção, nós estamos hoje com 3 turmas de primeiro módulo do técnico de enfermagem. Nós estamos com aproximadamente 120 alunos que entraram no começo desse ano querendo fazer o técnico de enfermagem. Então, quer dizer, é uma quantidade que, se nós olharmos, é uma quantidade bastante grande. Mas se nós olharmos também que nós temos 7 hospitais e daqui a pouco o hospital da Unimed também saindo, é mais uma demanda. Isso na MESC. Não, e o hospital ele funciona 24 horas. Exato. Entendeu? 7 dias por semana. E o camarada ele vai ter qual é a carga horária de um técnico de enfermagem hoje? 1.800 horas, dessas 1.800 horas, a 600 horas são de estágio e 1.200 de teórica. Não, mas eu digo... 2 anos. Depois que ele trabalhar, ele vai trabalhar 6 horas? Ou ele vai 6 horas turnos de 12? ou faz 12 por 36. Não, nos 36, você pode vai ter que ter outros 3 personagens. Vai ter que ter outros 3 profissionais. Exato. Então não se esgota fácil isso. Exatamente. Outro detalhe, se você é um bom profissional, se você se dedica ao trabalho, se você se empenha, estuda e aprende e faz bem feito o seu trabalho, você vai ser disputado no mercado. Com certeza. Porque todos vão querer que você nunca vai faltar serviço. Exato. A minha mãe sempre dizia isso. Se você fizer uma coisa bem feita, meu filho, nunca vai faltar trabalho para ti. Se você se dedicar, se você for o primeiro a chegar no trabalho, fizer tudo o que você tem que fazer e procurar fazer dentro daquilo que é aquilo que o teu trabalho te exige, nunca vai faltar trabalho. E outro detalhe, o jovem, que hoje, uma grande maioria é jovem, né? Com certeza. Não tem muita gente de 50 que nem eu. Pode até ter. Tem. Não são muitas, não mas é a tem. maioria, Exato. claro, não é a maioria. Mas assim, o jovem hoje, o mundo é o universo para ele. Com certeza. Ele pode se formar técnico aqui para Balneário Camboriú, viver numa cidade ótima. Pô, é eu diria que a Beverly Hills brasileira é o Balneário Camboriú, ou lá no Ingleses, em Florianópolis. Tem um universo grande, ele não pode se limitar aonde ele está. Né? Exatamente. Ele tem que olhar para o horizonte. E com uma atividade dessa, do momento que está louco, em 2 anos o camarada está voando. Né? Exato. E aí eu tenho uma notícia muito boa para trazer, no sentido da aprovação da PL 2564, que é a que rege o piso do enfermeiro, do técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem tem como piso hoje, baseado na lei, um salário mínimo, né? O piso é de quase R$ 3.500. Então você pega uma pessoa que estuda ali durante 2 anos, forma e consegue um emprego, começa ganhando aproximadamente, se não me engano, é 3.350 e poucos reais, uns quebradinhos. É um salário bastante considerável para uma pessoa 2 anos que de repente não tinha uma perspectiva e começou a estudar em 2 anos, está trabalhando no hospital. E aí, como tu bem falaste, e se eu parar para pensar que ela trabalha 12 e folga 36, ela pode ter 2 empregos. Pode ter 2. E com 2 empregos, com 2 salários desses, consegue tirar quase 7 mil reais. Aí já ficou bonito. Entendeu? Então, assim, é uma profissão... Depende, claro, da vontade do camarada. Agora, se ele sentar em cima dos 3.500 e ficar ali, a vida dele vai ser aquilo. Exatamente. E está bem acima da média de muita gente. Com certeza. Mas, de qualquer maneira, se ele tiver um pouco de vontade, ele consegue. Nessas 36, ele consegue trabalhar 12, folga 12, trabalha 12, folga 12. E ainda pode ter até mais 2, se ele for um cara esforçado e não for preguiçoso. Com certeza ele pode ter. E é uma questão interessante que a gente, em cima da tua fala anterior ali, que nós, lá nos cursos da saúde da FVA, eu procuro conversar muito com os professores, com as coordenações e principalmente com os alunos, uma questão que também a pandemia vem nos ressaltar.
que é a humanização do atendimento. Quando eu vou atender uma pessoa, eu tenho que pensar que se aquela pessoa está ali naquela situação, por exemplo, no hospital, vamos dar um exemplo. Se ela está ali no hospital, é porque alguma coisa não está certa com ela. Ou ela está com dor, ou ela está se sentindo mal, está doente. Poxa, se eu for fazer um atendimento ríspido, muito, digamos assim, racional, e não olhar que aquela pessoa está naquela situação, não está bem, não for humano com ela, a pessoa realmente vai se sentir pior ainda. Agora, quando eu humanizo o atendimento, sento, converso, faz a triagem, calma que vai dar tudo bem, se tu precisares de alguma coisa, eu estou aqui à disposição. E eu digo para ti, é muito fácil para quem faz, mas para quando a pessoa é o paciente e escuta isso, é diferenciado. O mais importante talvez seja isso, porque em grande parte o paciente está lá, em algum aspecto, a enfermidade dele é emocional. Exato. É emocional a enfermidade dele. Então, esse amparo emocional é meio caminho para ele conseguir a cura, né? Imagina você chegar num pronto-socorro, num hospital, por exemplo, com uma síndrome de hipertensão ali, a sua pressão 18/10, vamos supor. Você já está tenso com medo de que alguma coisa possa lhe acontecer. Aí, às vezes, chega e não é bem atendido. Poxa, você vai ficar pior ainda. Agora, se você é bem atendido, é acalmado, vai dar tudo certo, ou vamos fazer a triagem, o médico vai lhe atender, a pessoa tende a ficar mais tranquila e, como consequência, a parte emocional, psicológica Vou voltar para a pandemia. Voltamos. Tinha um casal amigo meu, dono de um restaurante, e todo mundo com medo da pandemia, lá no começo e tal. Ela ficou meio resfriada, começou a tal, mas estava bem, tranquila, normal, falando, andando. Quando veio o resultado dela do PCR, que ela estava positivada, desmaiou. Foi medir a pressão, saturação 92. Foi medir a pressão 12/8. Pulsação 140, tudo normal. O emocional derrubou ela. Só o psicológico abalou ela da tal maneira que ela desmaiou, ficou ali e tal, mas estava tudo sob controle. Então, isso é uma prova efetiva disso que a gente acabou de falar. Exatamente. Mas eu preciso falar do que te interessa aqui também. Como é feita a inscrição? Inscrições. Nós estamos, então, com as matrículas abertas. Você se dirige até a faculdade, até a FVA, ali na Getúlio Vargas. Antigamente era o Clube Tênis Clube, né? Uhum. Então, nós estamos ali. Período de matrícula das 13 horas até as 22 horas, tá? Sem fechar. Nós estamos ali abertos a receber. O que o aluno precisa, né? O provável aluno, o provável acadêmico precisa ter ensino médio completo, então ele precisa levar o histórico dele, comprovante de residência, uma foto. Se precisar de mais algum tipo de documentação, a própria secretária vai pedir. Mas geralmente é algo muito tranquilo. Vai lá, faz a sua matrícula, nós vamos começar as nossas aulas do segundo semestre, dia 1º de agosto. Então ainda tem um período bom aí, mas foi bastante interessante, porque só ontem nós tivemos 3 matrículas do técnico de enfermagem, em uma tarde que eu estava ali. E assim, a procura está cada vez maior. Muito bom. Isso é bom, né? Mas vá lá, eu estou lá na instituição para mostrar os nossos laboratórios. Laboratório de anatomia, de enfermagem, microscopia, microbiologia, química, os 2 laboratórios de informática, biblioteca. Eu estou lá para apresentar, para a gente conversar, para tomar um café, explicar o curso, explicar como é que funciona os cursos, né? Porque nós temos aí, como eu falei, esses 3 da saúde, mas nós temos também o técnico de turismo. Ah, sim. E eu estava lendo que o turismo da AMESC teve num congresso agora. Nós temos Ontem entrevistei o diretor de turismo aqui. Isso. O turismo na região vai ser a grande mola propulsora do desenvolvimento. Eu não tenho dúvida, com a chancela do Geoparque aqui na região. Tem 1 milhão de pessoas no mundo que fazem turismo para Geoparque. Olha, para conhecer Geoparque. E esse aqui é o único Geoparque que tem uma vocação turística. Exato. Especificamente turística, porque ele tem entre serra e mar menos de 50 quilômetros. Exatamente, é um espaço curto. Inclusive, um dos municípios do Geoparque é Torres, que é litoral. Que também tem as suas formações rochosas. Exato. Que trazem essa identidade com o Geoparque. Muito importante o curso de turismo. Exatamente. Ele vai ser muito usado. Com certeza absoluta. E vendo isso, a instituição também oferece esse curso. E o curso de turismo é um curso de 1 ano. 1 ano. 1 a 2 anos, né? A gente fala
Porque o aluno pode começar, porque a gente também entende que muitas vezes tem alguns alunos que não têm a condição financeira, Certo. enfim, ou até questão de trabalho, enfim, Certo. e que pode fazer até em 2 anos, mas ele pode formar no mínimo em 1 ano. E o período das turmas dos técnicos, eles têm aulas à tarde, à noite, de manhã? Todas as aulas são à noite. Sempre à noite. Então, das 18h50 às 22h20, né? São 4 aulas por noite, de segunda a sexta-feira. Certo. Em alguns casos, como por exemplo o técnico de enfermagem, chega no 2º ano que eles têm o estágio, então é num contraturno. E aí o estágio vai ser ou pela manhã ou pela tarde, porque eles têm as aulas presenciais lá na faculdade à noite. Mas é algo bem tranquilo de fazer. Eu tenho certeza que aquela pessoa que tem vontade, que se enxerga... Vou dar um exemplo ontem. Ontem eu estava conversando com um aluno que trabalha, ele é metalúrgico e está se formando no técnico de enfermagem. Eu assim, como é que tu conseguiste ver ele assim? Professor, eu não conseguia ficar só em cima da bancada fazendo aquilo ali o dia inteiro. Eu gosto de conversar, eu gosto de ter pessoas ao redor. E eu me encontrei aqui, eu vou para o estágio, eu venho para aula com uma felicidade por poder ajudar uma pessoa e eu também poder estar sabendo que eu consigo contribuir na saúde de uma pessoa. Eu achei aquilo tão interessante, exatamente. Eu achei aquilo tão interessante porque ele se encontrou, um metalúrgico que não tem nada a ver com a área da saúde, e ele se encontrou no curso técnico de enfermagem. Muito bem. E assim, é quase como um profissional liberal, né? Exatamente. Porque ele pode escolher onde ele vai trabalhar, dependendo da sua capacidade, do seu empenho, porque sem empenho, sem valor, sem intensidade, sem entrega naquilo que você faz, você vai ser sempre o mais do mesmo ou mais um na fila. É mais um na fila, exatamente. Mais um na fila. É o que eu digo para eles. Então, eu acho que o fundamental é isso mesmo, tá? Ok, meu querido. E eu gostaria só de dar uma última pincelada. Lá. Semana que vem, segunda, terça e quarta, nós temos a nossa 6ª semana de enfermagem. Ah, pois é, eu estava escapando isso já. O que vai acontecer nisso? É uma semana em que nós vamos ter uma palestra inaugural com alguns representantes aqui da região, secretários de saúde, enfim. Dias? Dias 6, 7 e 8, segunda, terça e quarta-feira da semana que vem. Certo. Tá? Nós vamos ter essa aula inaugural e depois, terça e quarta-feira, nós vamos ter mini cursos. Então, cursos de formação. Nós vamos ter em saúde mental, nós vamos ter em anatomia palpatória, nós vamos ter, que eu vou dar inclusive, em fisiologia da dor, em primeiros socorros, em curativos, enfim. O aluno vai poder disponibilizar, mas o mais interessante, ele é de graça, ele é gratuito e ele é aberto à comunidade externa. Se você é profissional do hospital, se você é profissional da rede pública, se você faz enfermagem em outra instituição, você pode participar a custo zero. Mas tem que ser enfermeiro. Tem que ser da área da enfermagem, técnico ou enfermeiro, exatamente. E aí nós estamos ali com as inscrições abertas, você também pode ir lá na instituição, que a gente ajuda a fazer a inscrição, e eu tenho certeza que vai ganhar certificado, principalmente para ganhar conhecimento. Acho que isso é o mais importante, né? Muito bem, muito bem. Olha, veio a calhar, parece que a matéria que veio, eu coloquei antes da gente começar a entrevista, ela veio bem a calhar para a gente poder extrair muito dessa entrevista e poder mostrar para você o quanto importante é você se capacitar e quais as oportunidades que surgem nesse momento. Não só nisso, né? Eu imagino que a La Salle tem um universo muito grande, né? E isso também a pandemia intensificou isso, certeza. Porque todo mundo começou a perceber, até algumas corporações dessas, que eu não vou dizer o nome, que senão eles vão me ameaçar de processar de novo, que entendeu que quem vai fazer o curso é o estudante. Quem traz a capacidade que o curso pode lhe oferecer é você. Se você se empenhar, se você estudar, se você assistir aos vídeos com atenção, se você ler os artigos, se você quiser saber, aprender, é você que vai definir isso. Exatamente. Né, professor? Exatamente. Não tenho sombra de dúvida. Eu sempre costumo dizer que quem faz o curso não é o professor. O professor, ele é um mediador, ele é uma ponte. Mas quem constrói o conhecimento é o aluno. Por isso que muitas vezes nós temos alunos ali que são esforçados, que não têm às vezes a condição e vão, mas se esforçam e são excelentes profissionais. Entendeu? Porque quem constrói realmente é o aluno. Nós somos simplesmente facilitadores, instrumentos, exatamente. Ok. Robson Pacheco, muito obrigado. Doutor Robson Pacheco, muito obrigado pela participação. Estaremos aqui sempre à disposição. Eu sempre digo,
a Fundação FAR, que mantém a TV Sul Catarinense. A TV Sul Catarinense existe por causa da Fundação, ela é um aparelho para que a Fundação possa desenvolver o seu trabalho, ela não é o principal objetivo da Fundação. A Fundação ela tem um objetivo educacional e social. Fantástico. E dentro desse escopo, nós proporcionarmos a informação para que você possa buscar o conhecimento é uma atividade do nosso DNA, do nosso compromisso enquanto instituição. Por isso estamos sempre à disposição, abre na 5, meu querido Fabrício, estaremos sempre à disposição para recebê-los da FVA e todas as instituições, porque nós temos essa missão de oportunizar para as pessoas oportunidades para que elas possam se desenvolver. Muito obrigado. Eu Estamos à disposição. agradeço o convite e eu acredito que a tua fala, eu termino ela, se tu me permites, em que nós entendemos que para o nosso país ser realmente transformado é através da educação. Por isso, nosso objetivo de formar, de qualificar as pessoas, porque através da educação é que nós vamos conseguir fazer realmente com que elas possam, e que o país, de maneira geral, possa ser qualificado. Obrigado pelo convite. A FVA está à disposição de vocês. Fiquem à vontade para ir lá nos conhecer, tomar um café, conversar conosco lá. Ok. Agradecemos ao Dr. Robson. Vamos agora fazer um intervalo e voltamos. Depois do intervalo, ele já deve estar na linha, ninguém me avisou, mas ele já deve estar ali ouvindo a gente. Ronaldo Coutinho e a previsão do tempo. Até quando esse friozinho pega nós? É daqui a pouquinho, depois do intervalo.